Dando sequência ao nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Centro das emoções. Se pudéssemos apontar para um centro das emoções no cérebro, esse centro seria o hipotálamo. Isso significa apenas que é este nível que os vários componentes da reação emocional são organizados em padrões definitivos, afirma Marino Júnior. De fato, o hipotálamo faz parte de um sistema complexo responsável pelo mecanismo que elabora as funções emotivas, o sistema límbico de Macklin. André Luiz afirma que a epífise preside os fenômenos nervosos da emotividade. Já vimos que dois núcleos hipotalâmicos sofrem a sua ação direta. Cremos que é uma questão de tempo para a constatação científica dessa informação mediúnica. Altschul, 1957, Aldred et al., 1961, e outros autores têm realizado importantes estudos que demonstram que a ação benéfica de extratos pineais sobre alguns esquizofrênicos Arley e Smith, 1973, com os resultados de seus trabalhos na Escola da Farmácia da Universidade de Bradford, Inglaterra, estão inclinados a admitir que, nos casos da esquizofrenia, a HIOMT, enzima responsável pela sintetização da melatonina, estaria agindo sobre substratos anormais, produzindo as substâncias implicadas na moléstia. Como a enzima age em um ritmo circadiano, é possível que, na esquizofrenia, ela trabalhe fora de fase com o seu substrato, favorecendo uma transmitilação anormal. Há indícios de implicação da pineal na etimologia dessa moléstia, mas os estudos precisam avançar mais para que se chegue a uma conclusão definitiva. André Luiz, o médico desencarnado, afirma que a epífise é a glândula mestra, aquela que tem ascendência sobre todo o sistema endócrino. Neste capítulo, citamos importantes pesquisadores que já detectaram a ação da melatonina sobre a hipófise e o hipotálamo, estrutura nobre considerada até o presente como responsável pelo sistema endócrino. Vimos também a ação gonadal, este hormônio sobre a redução sazonal dos animais em diversos distúrbios endócrinos. Hurtman lembrou muito bem que nenhuma glândula foi tão exaustivamente pesquisada como a tireoide. No entanto, só muito recentemente foi detectada a tireocalciotonina, hormônio tireoidiano de tão grande significado fisiológico. Com esse apontamento, ele quis ressaltar o número ainda restrito de pesquisas sobre a pineal, uma vez que elas só começaram em meados deste século, enquanto as outras glândulas endócrinas já vinham sendo alvo da investigação há muitas décadas. Na verdade, a pesquisa médica vai evoluir muito mais no próximo milênio. Não se pode esquecer que o perispírito ainda é um ilustre desconhecido para sua simples descoberta por parte da ciência oficial, com possibilidades de investigação em laboratório, constituirá para a mudança definitiva do enfoque materialista, mecanicista em que ela está lastreada. Aliás, só se conhecerá o potencial integral da pineal com as pesquisas concomitantes do psicossoma. A verdadeira usina de luz em que ela se transforma durante o fenômeno mediúnico, segundo a descrição de André Luiz, só poderá ser detectada por lentes que alcançam a quarta dimensão. Quanto à revelação de que ela é o centro das emoções, já vimos que é ainda o hipotálamo agindo como tal. Estudando, porém, o sistema límbico e suas conexões com a abênula, ou seja, epitálamo, as interrelações desta com a glândula pineal, não é difícil prever que o aprofundamento das pesquisas determinará a mais ampla participação desta última no mecanismo das emoções. O autor espiritual relata ainda em seus estudos que a epífise comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Ele entende como forças subconscientes todo o arquivo da personalidade encarnada relativo a experiências de outras encarnações, desde a fase pré-racional até os dias presentes.
Este assunto é tão amplo e importante que exigiria um outro capítulo muito mais extenso do que este, inclusive com considerações psicanalíticas. A epífise supre as energias psíquicas, todos os armazéns autônomos dos órgãos. Aqui é útil relatar que, em outro livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz introduz o conceito de bióforos, esclarecendo que são estruturas do corpo espiritual presente no interior da célula e com atuação marcante no seu funcionamento. Como exemplo, ele cita os mitocôndrios, que acumulam energias espirituais sob a forma de glânulos e imprimem na intimidade celular a vontade do espírito. Desse modo, todos os estados mentais felizes e infelizes refletem sobre a economia orgânica. Meus amigos, só esse parágrafo daria para fazer uma palestra. Então, uma pessoa depressiva, ela afeta o funcionamento das suas células. Uma pessoa feliz afeta o funcionamento das suas células. Então, a gente pode perceber uma longevidade ou não, uma doença maléfica, uma doença cancerígena, não é verdade? Os tumores. É preciso estar alerta aos nossos estados mentais e espirituais. Conclusão. Nos mecanismos da mediunidade, destaca-se o papel primordial da pineal, denominada pelos espíritos de a glândula da vida mental, porque é através dela que todos os fenômenos anímicos e espiríticos se produzem. Isso pode ser ver em Missionários da Luz. Conforme referências feitas no início deste capítulo, a epífise é o centro das emoções, controla as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos e é a glândula da vida mental. Essas revelações, feitas em 1945, agora a serem confrontadas à medida que a ciência médica avança em suas pesquisas para descobrir a influência da melatonina na economia orgânica. Durante a tarefa mediúnica, a epífise torna-se extremamente luminosa. Neste momento, entram em jogo vibrações sutilíssimas, ainda não detectadas por aparelhos comuns. Como já dissemos, a providência divina adotou essa pequena estrutura, semelhante a uma ervilha, com o formato de um pinus, que não pesa mais do que 100 miligramas, de uma extraordinária potencialidade laboratorial, que permite traduzir estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, colocando ao seu encarnado em permanente contato com o mundo espiritual, que é eterno, primitivo e pré-existente. Cremos que esta é uma comprovação para o próximo milênio, como explicam os espíritos. O neurologista comum não o conhece bem. O psiquiatra devassa-lhe mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da disciplina congênita da humanidade. Isso está em Missionários da Luz, seu capítulo 2. O espírito atua através do espaço-tempo. É ele que dá a forma, atua no espaço. A pesquisa acadêmica já sabe, hoje, que a pineal é a reguladora da cronobiologia, dos ritmos biológicos, coordena no tempo a atividade do sistema reticular ascendente, determina, portanto, se a pessoa está acordada ou dormindo. Em suma, se o espírito está ligado ou não ao corpo em períodos de vigília e sono. Na verdade, a epífise seria a lente que concentra a mensagem do espírito e o tálamo o prisma que a distribui. A pineal captaria a luz do mundo externo via retina e também estaria sob a influência do polo magnético da Terra e de outros corpos celestes. Nos primórdios do desenvolvimento embrionário, o córtex é formado pela migração de neuroblastos, de forma radiada, que saem das regiões epitalâmicas e vão ocupar essas áreas, nas zonas onde se instalará o córtex. Para que isso aconteça, é preciso que o corpo físico receba estímulos físicos químicos específicos.
Acreditamos que a pineal é o único sensório capaz de captar esses estímulos. Mesmo protegida pelo líquido amniótico dentro do útero materno, durante a formação fetal, mesmo encravada na caixa craniana, ela capta as ondas do espectro eletromagnético, como as do próprio magnetismo. Com esses estímulos e os gerados pelo espírito reencarnante, via perispírito, ela é capaz de promover a correta migração dos neuroblastos para a formação do córtex. É responsável, portanto, pela indução da formação nas intertentativas conscientes do cérebro, as áreas mais importantes da mente, mais uma justa razão para denominá-la glândula da vida mental. Isso está no Boletim Médico Espírita, 10º. Para todas as funções corpóreas e espirituais, entra em jogo um grande número de enzimas ou fermentações. A melatonina e a sua enzima HIOMT são fundamentais em inúmeras reações do funcionamento orgânico, mas principalmente interferem no transe mediúnico, no êxtase, nos estados alterados da consciência, inclusive no hipnotismo, nas funções psíquicas e anímio-espirituais. O potente alucinógeno 10-metoxialarmalan também deriva da melatonina, indicado o papel relevante deste hormônio pineal nas psicoses, neuroses, doença obsessivo-compulsiva, obsessões e etc. Quanto às ideoplastias, sabemos que o ser encarnado as cria incessantemente pelo pensamento, extravasando-o através do corpo mental, que está profundamente imbricado com o centro coronário do espírito, o que equivale a dizer que a pineal, uma das suas principais expressões somáticas, tudo se passa como se ela fornecesse ao espírito morador a forma para a produção das ideoplastias e as vias para a sua distribuição através do tálamo, e ao mesmo tempo pudesse captar as produzidas pelo espírito desencarnados em seu papel medianímico. É justo, portanto, que os profissionais espíritas da área da saúde procurem enfatizar o valor do pensamento e a importância da autodisciplina, baseada nas lições do Cristo, em todas as oportunidades que lhes se ofereçam, porque, na verdade, só o bem constrói para toda a eternidade. Meus amigos, é muito conhecimento. É preciso ler, reler, é preciso pesquisar fora deste livro para que possamos ter todo esse conhecimento. Hoje ficamos por aqui e voltamos com o último capítulo desse livro. Um abraço e até breve.